Irmãos, só para você pegar um pouco o contexto aqui dessa passagem que a gente leu. A igreja de Colossos ela foi plantada por Epáfras. Ele foi um servo de Deus que começou o trabalho ali naquela região de Colossos. E aí a igreja cresceu, a igreja frutificou, a igreja era uma boa igreja, né? Paulo não traz tantas recomendações, questões negativas sobre essa igreja. E aí chegou o momento que Epáfras ele vai trazer, de certa forma, um relatório ao apóstolo Paulo. Paulo estava em Roma, encarcerado, e Epáfras vai trazer um relatório ali para ele, mostrando como estava a situação da igreja, a igreja estava bem. Paulo, ele ora, né, no começo, dá ações de graças, e se você for perceber aí no capítulo 1, verso 3 em diante, ele dá ações de graça pela igreja, o trabalho estava crescendo, a igreja estava bem. E aí vem o verso 9, ele faz uma oração, e no verso 13 ele começa a expor algumas questões que eram alguns perigos, né, que a igreja de Colossos estava sofrendo. Então Epáfras comunica isso a Paulo e ele vem com essa resposta que é o texto que a gente leu. Então, irmãos, quais eram os problemas? Primeiro, o risco de retorno ao paganismo. Com o retorno ao paganismo, a igreja poderia cair na questão de imoralidade, queda no pecado, a igreja poderia enfraquecer, cedendo às tentações do pecado. Esse era o primeiro perigo, essa é a primeira coisa que estava acontecendo, esse risco, esse perigo que a igreja sofria com a questão dos pagãos, e a igreja, muita gente poderia ser tentada, enfraquecer na fé, e começar a desejar o pecado, começar a voltar às práticas antigas. Já a segunda coisa que acontecia era justamente uma heresia, que eles chamavam de heresia colossense, que era uma espécie de filosofia misturada com o judaísmo. Então eles tinham algumas coisas estranhas, esquisitas, que eram visões de anjos, descoberta de segredos, quase meio que um gnosticismo assim. E eles tinham um legalismo de guarda de dias, né, com a questão de exterior da religiosidade, questão de sabedoria e virtudes e tudo mais. Porém, qual era o problema? Não tinha Cristo. Era só uma filosofia humana, era uma mistura de judaísmo com a filosofia da época, com algumas virtudes, mas Jesus ele ficava em segundo plano, ele estava fora dessa doutrina. E essa doutrina ela começou a circundar a igreja começou a ouvir essas questões, e muita gente poderia ser seduzida por essas doutrinas. Voltou aqui. Então, eles poderiam ser enredados, podemos colocar assim, e aí cair nessas falsas doutrinas, desses falsos ensinamentos. Então, como é que a gente pode comparar, né, no caso, essas questões para os dias de hoje? Então, a ideia realmente por exemplo, alguma religião, alguma prática que é falada aí fora, uma ideia de liberalismo em algumas igrejas, em alguns locais, e de repente isso pode hoje, né, surgir no nosso meio e dizer, olha, fazer tal coisa não é errado, esse pecado aí não é nem tanta coisa, e isso pode entrar na igreja, é um desafio externo, é um desafio externo que pode chegar realmente a entrar no coração dos irmãos, e aí os irmãos podem, através dessas coisas externas, né, dessas visões erradas e pecaminosas que a gente pode também enquadrar como paganismo nos dias de hoje, e se afastar de Cristo. A gente poderia comparar com algo parecido nos dias de hoje. Já a segunda questão dessa falsa doutrina, hoje a gente poderia enquadrar assim, né, com suas ressalvas, mas a ideia de autoajuda. Na internet hoje está muito em moda isso, né? A ideia de autoajuda, a ideia de trabalhar as virtudes, até com a coisa boa, a virtude para os filhos, a virtude para a família. Porém, muita coisa que é falada hoje não tem nada a ver com Cristo. Então,
Você pode até querer ter boas práticas, fazer algum curso na internet, alguma coisa, mas isso de repente vai deixando o Cristo de lado, deixando o Cristo, a centralidade do Senhor Jesus na sua vida de lado. Então, irmãos, o que é que o apóstolo Paulo ele vai fazer? O que fazer depois desse relatório de Epáfras? O que é que eles poderiam fazer? Paulo vem e, de certa forma, a gente pode colocar assim, né? Paulo, ele abre a caixa de ferramentas. Ele abre a caixa de ferramentas e vamos agora dizer como é que se conserta isso, como é que pode se trabalhar isso, para que a igreja não caia nessas coisas, para que a igreja não venha enfraquecer na questão do pecado, para que a igreja não venha ser enredada com falsas filosofias, e até o que está acontecendo hoje em muitas igrejas, né, dessa ideia de autoajuda, dessa ideia de coaching, e a igreja vai indo por esse caminho. Qual seria as ferramentas? O que é que o apóstolo Paulo traria? E ele trouxe já o remédio naquela época. Ele já abriu a caixa de ferramenta deles e resolveu a questão com Colossos. E ele também pode, através da palavra, trazer essas considerações para as nossas vidas. Então, Paulo, eu vou trabalhar aqui 2 eixos. O primeiro é a redenção de Cristo. O primeiro remédio aí, né? O primeiro eixo seria a redenção de Cristo. Cristo trazendo redenção. Em segundo lugar, a pessoa de Cristo como sustentador da criação. Então, esses 2 eixos é o que o apóstolo Paulo traz para aquela época e que a gente também vai trazer para a nossa vida aqui hoje. O tema que a gente vai trazer é esse: Cristo como Redentor e fundamento da criação. Esse é o nosso tema de hoje: Cristo como Redentor e fundamento da criação. Primeiro, Cristo como Redentor. O verso 13 ao 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então veja, primeiro, irmãos, Cristo como Redentor. Paulo vai tocar num ponto aqui que é: Ele nos libertou das trevas. A maioria dos textos que a gente leu aqui foi sobre isso, retirada das trevas para a luz. Então veja, libertou das trevas. Não é que a gente se liberta das trevas. Não é que você, com o seu poder, com a sua astúcia, você olhou para a sua própria vida e fez: olha, eu quero mudar de vida, eu quero me libertar, e você se liberta do pecado. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando que, primeira coisa, diante desses desafios, diante desses problemas de tentação ou de falsas doutrinas, Paulo está dizendo: primeira coisa que você tem que ver é Cristo como Redentor, e Ele é o seu libertador, ou seja, é uma ação divina nos retirando da escuridão e da miséria espiritual. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Nós estávamos separados da misericórdia de Deus, separados da graça de Deus, separados do poder de Deus através do seu Espírito. Estávamos fora, estávamos em trevas, estávamos com a razão totalmente obscurecida, tomando más decisões, sem iluminação de Deus, guiando a nossa vida, guiando a nossa família por caminhos incertos, porque nós não tínhamos Deus, mas Ele nos libertou das trevas, do império das trevas. Saímos de um estado de decaimento espiritual, de escravidão do mundo, de escravidão de Satanás, de escravidão da carne, e fomos para o reino do amor de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Então o apóstolo Paulo está dizendo que devemos, ele fala isso para Epáfras: olha, comunica isso aí à igreja de Colossos, que eles possam lembrar disso, que eles possam lembrar que eles saíram das trevas, que eles foram libertados das trevas. Eles não podem esquecer, eles não podem ceder à tentação da carne. Eles devem lembrar que eles foram salvos. Isso que Deus está falando para a gente hoje, para a igreja de Peixinhos, que nós fomos
Libertos. Nós somos libertos. Nós somos salvos. Nós somos o povo de Deus. E aí, o reino do Filho do seu amor, Paulo, ele traz essa sentença aqui, é o reino da luz. É o reino do conhecimento de Deus. É o reino dos desejos das coisas de Deus. É o reino da alegria de estar em Deus. Ô pastor, mas eu estou passando por uma situação tão difícil. A minha casa está complicada, a minha família está complicada, a minha situação financeira está complicada. Tem hora que eu penso em largar tudo, tem hora que eu penso em realmente pecar mesmo, deixar para lá, deixar as coisas para lá, abandonar a igreja, abandonar as coisas. Voltou. E a gente fica nisso. Mas nós devemos lembrar que nós estamos no reino do Filho do amor de Deus. O reino da luz, o reino do conhecimento de Deus. Nós saímos das correntes espirituais para a liberdade em Cristo. Hoje nós somos salvos e nós temos o conhecimento de Deus. Irmãos, qualquer dificuldade que você tiver, qualquer dificuldade que você tiver na sua vida, no seu emprego, na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual, você tem acesso ao conhecimento de Deus que pode trazer as orientações que você precisa. É para isso que tem a exposição dominicalmente, de manhã, de noite, tem a doutrina, tem a oração. É aí que Deus vai trabalhar a sua vida, é aí que o conhecimento de Deus vai entrar no seu coração. É aí que você vai saber como tomar as melhores decisões e é aí que você vai sendo transformado à imagem do Filho de Deus. Então Paulo está trazendo esse remédio. Mas não só Paulo, irmãos. 1 Pedro 2, verso 9 ao 11, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, olha aí, das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10 diz assim: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Irmãos, independente de qualquer tentação, independente de qualquer coisa, nós devemos. Ok. Independente de qualquer coisa, irmãos, independente de qualquer situação que você esteja passando, você deve lembrar que você tem um Salvador, que você tem um Redentor, que você foi salvo e que você tem acesso ao conhecimento de Deus, que pode trazer luz para a sua vida. Não deixe que as tentações, não deixe que as dificuldades possam enfraquecer sua vida. Não deixe, porque Deus ele está falando com você através da sua palavra. É você deixar o seu coração aberto e lembrar que Ele lhe tirou das trevas para a sua luz, Ele libertou sua vida e Ele está guiando a sua vida desde agora e vai guiar para todo sempre. Irmãos, o apóstolo Paulo ele continua falando da redenção e remissão de pecados. O verso 14, em que temos a redenção, a remissão de pecados. Então, veja, irmãos, essa libertação das trevas para a luz, não é algo em si mesmo, ele nos libertou, como se não tivesse nada anterior para ser feito, ou que foi feito. A libertação, Paulo está dizendo aqui, ela é o resultado do pagamento do resgate. Nós, condenados pelos nossos pecados, fomos resgatados por preço de sangue. Não haveria libertação. O que ele está fazendo? Ele está instruindo a igreja de Colossos. Ele está dizendo, olha, vocês foram libertos, mas algo aconteceu antes.
a redenção, o pagamento feito na cruz do Calvário a preço de sangue por você. Não foi algo simplório, não foi algo improvisado, foi algo planejado por Deus. Se você foi salvo, se você foi libertado, é porque houve um derramamento de sangue por sua vida. O sangue de Cristo, ele foi derramado ao seu favor. Que privilégio, que bênção que Deus fez para conosco. Paulo está instruindo a igreja, dizendo, olha, não fique olhando para outras coisas, preste atenção a esse eixo redentivo, preste atenção no que Cristo fez, preste atenção na obra redentiva e no resultado dessa obra. Não tire o olhar disso. Essa é a base da redenção. Essa é a base da salvação do povo de Deus. Efésios 1, verso 6, a parte B, e depois o verso 7 diz assim: Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eu queria citar aqui, irmãos, Agostinho, ele diz o seguinte: eu cometi a culpa, e vós padeceis a pena. Eu pequei, e em vós se executa a vingança. Eu, o ladrão, que fiz o furto, e vós sois posto a tormento. Eu, o soberbo, e vós o humilhado. Eu, o vanglorioso e presumido, e vós o abatido e envergonhado. Eu, desobediente, e quanto mais, e vós obediente até a morte. Reconheço, isso é uma oração de Agostinho de Hipona, ele diz: reconheço, ó bom Jesus, ser o remédio que, como médico divino, fosse servido trazer do céu para curar a minha enfermidade. Irmãos, nós devemos ter um coração que ora dessa forma, reconhecendo a obra do Senhor Jesus Cristo por nós, e não deixar que nada do mundo, nenhuma tentação, nenhuma falsa doutrina, que nada disso venha tomar o lugar do Senhor Jesus na nossa vida. Não deixe que o Senhor Jesus fique em segundo plano. Na época aqui, eu já vou para o segundo ponto, eles estavam com visões de anjos. Alguns até entendem que existia uma adoração a anjos. Nosso coração, ele é tentado a essas coisas. Não só na questão mística, mas no sentido de nós temos a tendência a adorar a criatura em vez do Criador. A adorar coisas materiais. A adorar aquilo que a gente vê, aquilo que nos dá segurança. Calvino, ele dizia o quê? Que nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Porque é a verdade. A igreja de Colossos, ela estava correndo um risco para esse falso culto, para essa falsa doutrina idólatra, filosófica, com a falsa intelectualidade da época. E Paulo está dizendo, olha, esse é o Jesus, é o Redentor, esse é o Salvador. Não olhe para essas coisas, não sejam tentados pelo paganismo. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. É para Ele que nós devemos olhar, é para Ele que nós devemos ofertar o nosso culto. É para Ele que nós devemos prestar a nossa atenção e gastar todas as nossas forças. Devemos está confessando a preeminência e a suficiência do Senhor Jesus. Em todos os tempos, desde aquela época até hoje, nós devemos permanecer firmes. Permaneça firme, irmão, na caminhada. Não enfraqueça. Continue firme, servindo ao Senhor Jesus. E em segundo lugar, irmãos, a pessoa de Cristo como fundamento da criação. Vamos ler aqui o verso 15 ao verso 17, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, em segundo lugar, a pessoa de Cristo como fundamento da criação. Paulo está dizendo, olha, olhe para o Cristo Redentor e olhe para o Cristo que sustenta e que é o fundamento da criação. Então, veja, irmãos, ele começa aqui falando da imagem do Deus invisível e o primogênito da criação. Ele está dizendo, olha, o Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus. Como diz em Colossenses 2,9, diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No capítulo 2, verso 3 diz, nele estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Então, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Filho de Deus revelado. Paulo está dizendo, olha, não fique correndo atrás de outras revelações. Por quê? Cristo já foi revelado, ele é Deus e ele é o nosso Redentor. Não perca tempo com falsas revelações, não perca tempo com horóscopo, com qualquer coisa, com misticismo. Porque ele é o nosso Redentor. Ele já foi revelado, ele é o Filho de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não é um ensino novo. Paulo está dizendo que Cristo ele é a imagem de Deus, como ele fala em 2 Coríntios 4:4. Como diz também o autor de Hebreus no capítulo 1, verso 3, que chama o Filho de resplendor da glória de Deus, ou seja, ele é a própria estampa da substância de Deus. Paulo em Filipenses 2, verso 6 diz sobre Cristo, ele diz que ele subsiste em forma de Deus. E Paulo não para aí, ele diz, olha, ele além de ser essa imagem do próprio Deus, ele é o primogênito de toda a criação. Não sei como é que foi, irmão, não me pergunte. Talvez Epáfras chegou lá trazendo um relatório meio triste. Aí lá vem Paulo abrindo. Espera aí, deixa eu mostrar quem é Jesus Cristo, Epáfras. Pega agora e mostra quem é o Senhor Jesus para a igreja. Não dá para trocar esse Senhor por qualquer outra coisa. Não dá para trocar esse Deus pelo pecado. Não dá para trocar esse Deus que é o nosso suficiente Salvador por qualquer ídolo do mundo. Não dá para trocar, não troque. E ele é o primogênito de toda a criatura, ou seja, aquele a quem pertence o direito e a dignidade do primogênito, da primogenitura em relação a toda a criatura. Ou seja, de todas as criaturas, quem é preeminente é o Senhor Jesus. Ele é o herdeiro, ele é o soberano de todas as coisas, Paulo está dizendo. Salmo 89, verso 27 diz, faloei por isso meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Hebreus 1, verso 1 a 2, diz assim, Deus nos falou pelo Filho, a quem nomeou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez também os mundos. O que fazer? O que Paulo está dizendo aqui? Preste atenção a esse segundo eixo, que é o Cristo, que é o corpo de toda a divindade, ele é o Senhor, ele é Deus. Mas também ele é o fundamento, ele que sustenta toda a criação. Então ele avança no verso 16 ao 17, não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas ele, no verso 16 ao 17a, mostra que ele, todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Então, nele, né, quando ele diz, olha, tudo foi feito nele, ou seja, na pessoa do Cristo é que tudo foi feito.
e por meio dele, a ideia também de que ele é o agente ativo da criação. E também, não só isso, mas é para ele, tudo é para ele. Tudo é para o Senhor Jesus. Ele é o alvo. Todas as coisas vão convergir no final dos tempos para a pessoa do Senhor Jesus. Aquele que veio, aquele que viveu aqui, aquele que morreu aqui, aquele que ressuscitou, aquele que foi assunto aos céus e hoje está preparando o lugar para a sua igreja. Ele voltará para restaurar todas as coisas. Ele vai voltar. E o alvo é Ele. O centro é Ele. Isso é diferente, irmãos. Nós não somos o centro. Você não é o centro. Eu não sou o centro. Você não é o alvo. Eu não sou o alvo. O alvo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o alvo de todas as coisas. Tudo vai convergir para Ele. Ou seja, Cristo, Ele é o ponto de referência da criação. Por isso que Paulo fala em Romanos 11:36 assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, já chegando aqui no final, irmãos, ele fala ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Aqui Paulo está entrando num ponto, numa questão daquela época, desses anjos que essa seita se submetia. Aí Paulo vai entrando, ele olha, ele é o criador das coisas visíveis e invisíveis. Esses tronos, essas soberanias, esses principados, essas potestades, tudo foi criado pelo Senhor Jesus. Incluindo esses anjos que vocês estão aí envolvidos com eles. Eles são meras criaturas. Paulo está dizendo, olha, esses anjos dessa seita colossense são meras criaturas. Eles valorizavam esse culto aí, os anjos, eles valorizavam essas coisas. Guardando o dia e se colocando como pessoas especiais, pessoas religiosas. Paulo está dizendo, olha, Cristo está acima deles. Por quê? Porque tudo foi criado por eles. Ele é antes de todas as coisas. Não é que Cristo foi criado. Tem seitas aí fora que dizem isso. Não, Cristo ele foi criado. Não, Cristo ele foi eternamente gerado. Ou seja, ele não tem nem princípio, nem meio, nem fim. Ele não foi criado, ele não é criatura. Paulo está refutando essas coisas. Paulo está centralizando a igreja em Cristo. Apocalipse 22:13 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Irmãos, tem pessoas que são fascinadas por essas coisas espirituais, por anjos, por revelações. Ou tem outras pessoas que são espantadas, vivem com medo. Eu lembro de um colega meu, quando eu voltei para Cristo, eu tinha uns 21 anos de idade, eu lembro que eu trabalhava na Exposende ali da Conda Boa Vista, até fechou, acho que essa loja, e eu lembro que esse rapaz, ele era crente dessas igrejas neopentecostais, e um cara passou, bateu nele, um mendigo, bateu nele assim, ele pegou o óleo ungido, passou na hora assim, eu digo, por que você fez isso? Ele, não, é para não dar legalidade espiritual para os demônios. Opa. Ele era assombrado por essas coisas. Tem gente que é assim, né? Não sei se você é assim. Viu? Uma porta bateu, bum! Eita, Deus. Você não é assim não, né? Não, tem gente que aqui está se denunciando. Assombra, bateu uma janela, é um vento, irmão. Eu tenho um cachorrinho pequenininho, vez ou outra ele vai e bate na porta, a porta é de alumínio, é uma zoada daquela. Você fala assim, opa, eita, é um demônio. Calma.
Olha, nem assombrados, nem adoradores dessas coisas. Se centraliza em Cristo. Ele criou todas as coisas. E Ele domina todas as coisas. Veja, irmãos, Paulo está falando aqui, fechando o argumento paulino, ele está dizendo que Cristo, em tudo, tudo subsiste nele. O que é isso, pastor? Irmão, significa que Cristo governa todas as coisas. Vou repetir para você sair com essa verdade no seu coração. Cristo governa todas as coisas. Até essa situação que você está passando agora, que você não diz para ninguém com vergonha. Essa situação está sendo governada pelo Senhor Jesus. Nada saiu do controle dele, nada sai, nem 1 milímetro, nada, porque ele governa todas as coisas. Tudo está no controle do Senhor Jesus. A porta que abre, a porta que fecha, quem está doente, quem fica curado, quem é promovido para a glória, quem ainda está aqui, tudo está dentro do controle soberano do Senhor Jesus Cristo. Tudo. Toda a história, desde a questão macro, ou seja, de tudo, quem entra no poder, quem sai no poder, é Ele que estabelece reis, é Ele que retira reis, Ele que coloca presidente, Ele que tira presidente. Todas essas coisas, até os mínimos detalhes da nossa vida, estão debaixo do domínio do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Tudo é do Senhor Jesus. Não tem 1 centímetro da realidade humana que Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Está no meu controle, está na minha mão. Tudo vai convergir para mim, para a minha vontade. Irmãos, eu queria trazer, fechando essa palavra, dizendo a você que está tentado, às vezes, a se afastar de Deus, ou enfraquecido devido às circunstâncias, ou tentado por alguma falsa doutrina. Quero dizer para você nessa noite, permanece firme no Senhor. Ah, pastor, mas eu estou muito fraco. Vou orar por você. Ou você que chegou aqui, você não é crente. Não, pastor, eu nunca fui crente, eu estou afastado. Procure um irmão, um presbítero aqui da igreja, para que eles possam orar por você, se você quiser ter esse encontro com o Senhor Jesus. É esse Jesus que eu preguei aqui. Ele é o Senhor. Se renda a Ele. Tenha fé nele. Ele pode salvar a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o apóstolo Paulo trouxe toda a orientação para aquela igreja de Colossos e também trouxe para a nossa vida nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa a sua igreja perdida, vitimada de alguma seita, de alguma heresia ou tentada pelo paganismo, pela imoralidade, Senhor. O Senhor sempre vem com a tua palavra, mudando a nossa vida, mudando nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido gracioso conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado o teu povo. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, o Senhor tem elevado o nosso coração para a adoração e centralidade do Senhor Jesus Cristo, o Redentor e o que sustenta todas as coisas. Acalma o nosso coração, Senhor. Não deixa que o nosso coração, por causa das circunstâncias, se enfraqueça. Que possamos ter um coração fortalecido debaixo da tua misericórdia e da tua graça, sabendo, Senhor, que nós saímos das trevas para a tua luz, para o teu reino, o reino do teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo. E também, Senhor, peço que o Senhor nos ajude nessa semana. Peço que o Senhor abençoe a tua igreja. Que a tua igreja possa voltar para os seus trabalhos, para os seus afazeres, com o coração cheio da tua graça e do teu poder, do teu Espírito. Livra, Senhor, a tua igreja do mal. Livra a tua igreja do homem mau, Senhor. Que a tua igreja possa
perseverar na tua sã doutrina, que possa ser uma igreja que está sempre em comunhão. E é isso, Senhor, que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé.